Os focos do Congresso nesta semana deve ser a discussão sobre um projeto de lei que muda a forma como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, é calculado sobre os combustíveis. E um novo estudo mostra qual seria o impacto dessa mudança tanto para os cofres estaduais quanto para o bolso do consumidor. Priscila Yasbeck, é com você. Pois é, esse estudo foi feito pela Febrafit, que representa as secretarias de fazendas dos estados, e eles mostram que a proposta geraria uma perda de arrecadação de 24 bilhões de reais para os cofres estaduais. Para São Paulo, por exemplo, a perda seria de 5 bilhões e meio de reais, que é o mesmo valor do orçamento de um ano da Universidade de São Paulo, a USP. O levantamento também mostrou que a medida poderia reduzir em 34 centavos o preço da gasolina em média no Brasil. Vamos começar então falando desse levantamento que a Priscila já começou a adiantar para a gente um pouquinho, porque a gente está falando já desde a semana passada e agora dessa segunda-feira que um dos focos agora do Congresso é totalmente essa questão dos combustíveis. Pri, fala mais para a gente sobre esse estudo que você teve acesso, esse relatório. Quais são os detalhes dele? Pois é, a gente preparou aqui algumas artes para facilitar a visualização dos principais números. Então, esse estudo ele foi feito pela Febrafit, como eu disse agora há pouco, ela representa os fiscos estaduais, as secretarias da Fazenda estaduais, e foi feito também por dois economistas, o Murilo Viana e o Ângelo De Angelis, que é um especialista em tributos, e o Murilo, especialista em contas públicas. O que eles mostraram? A gente tem aqui a redução no valor do combustível por litro. Então, a proposta de Arthur Lira prevê que a base de cálculo do ICMS, ela não seja mais apurada a partir do preço da gasolina e dos outros combustíveis nos últimos 15 dias. Passaria a ser considerado o preço médio dos últimos 2 anos. Como os combustíveis subiram muito recentemente por causa de petróleo, de outros fatores, o que acontece é que essa média dos últimos 2 anos ficaria abaixo do valor atual. Então, com isso, o ICMS seria cobrado em cima de um preço menor do que o preço que a gente tem agora. E o efeito seria de uma queda de 34 centavos em média para o país para a gasolina, uma queda de 13 centavos em média para o etanol e uma queda de 32 centavos em média para o diesel. E vale falar que eles pegaram os preços médios dos combustíveis no país hoje a partir dos dados da Agência Nacional de Petróleo. Tem uma segunda tela também que mostra qual que seria a redução só no valor da gasolina aqui por estado. Então, eles colocaram a cada estado qual que seria a redução, já que o ICMS é um tributo estadual e varia de acordo com os estados. Então, por exemplo, em São Paulo, onde o ICMS cobrado é menor do que em outros estados, é um dos menores ICMS do país, de 25%, o valor cairia 31 centavos sobre o preço final da gasolina. No caso do Rio de Janeiro, já que é um ICMS mais alto, que é de 34%, cairia 45 centavos, mesma situação do Rio Grande do Norte, que também teria uma queda maior de 45 centavos, essa variação, então, por causa da diferença entre o ICMS cobrado nos diferentes estados. E aí tem uma terceira tela também mostrando como que isso mexeria com os cofres estaduais. Então, o que os economistas mostram é que a perda total de arrecadação dos estados com essa redução do ICMS na média nacional seria de 24 bilhões de reais. E aí, como alguns estados têm um ICMS maior que outros ou têm uma base de arrecadação maior, porque tem mais combustível, tem mais uso de combustível no estado, claro que varia também a arrecadação que os estados têm com o ICMS e também quanto que eles perderiam caso essa medida fosse aprovada. E aí a gente tem aqui, então, Bahia e Rio de Janeiro, que são dois estados que cobram um valor alto, um percentual alto de ICMS, com uma perda de arrecadação de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E aqui a gente tem São Paulo com uma perda de 5 bilhões e meio de reais. E aí, para a gente dar uma ordem de grandeza aqui desse número, então o Murilo Viana chamou a atenção que é o mesmo valor do orçamento de um ano da USP, que é a nossa Universidade de São Paulo. Então, apesar de São Paulo ter um ICMS menor, ela arrecada mais com o tributo, porque é o estado mais populoso do país, tem uma grande movimentação, tem uma grande venda de combustíveis, e aí com isso, então, esse valor aqui seria o mesmo, a perda que o estado teria seria a mesma do orçamento total da USP em um ano. Então, é muito dinheiro que os estados podem perder, isso pode, claro, afetar outros serviços dos estados também. Agora, Pri, vamos voltar naquela primeira tela em que mostra a média que
a gente poderia economizar aí por litro, né, da gasolina, 34 centavos. Para a pessoa ter uma ideia de quanto isso poderia representar, enfim, numa hipótese, ele tem que fazer vezes a quantidade, o tamanho do tanque do carro dele, né? Vamos supor, 40 litros, é o que cabe num carro ali em média, enfim, estou chutando. Eu fiz essa conta na calculadora, obviamente, deu R$13,60. Então, você abater ali R$13,60. Claro, né, toda a economia é bem-vinda, mas o impacto não é tão grande, né? Pois é, o impacto não é tão grande. A gente já mostrou aqui no live, nos outros jornais aqui da CNN, em outros momentos, aquela composição do preço do combustível. Então, por exemplo, no caso da gasolina, o ICMS representa menos de 30%, cerca de 27% do preço final da gasolina. Já o custo da Petrobras, então, quanto que a Petrobras gasta para tirar o petróleo do solo, para distribuir isso para as refinarias, refinar o petróleo, esse custo da Petrobras é o que mais importa para o preço do combustível, representa cerca de 33% do valor final da gasolina. Estou falando isso particularmente da gasolina, porque varia um pouco os custos em relação aos combustíveis. Então, essa questão, essa discussão sobre redução de ICMS, é claro que reduzir o ICMS ajuda, é o que a gente está vendo, você fez as contas, né, Má? Mas como ele é uma parte só do preço, ele é menos de 30% do preço, ele acaba não fazendo tanta diferença. E tem mais uma informação também. Eu vou pedir para os meninos soprarem no meu ouvido, eu anotei na lauda, lá embaixo, qual que é o valor médio da gasolina e no Rio de Janeiro e em São Paulo. Quanto que está hoje a média no país. Mas, no começo do ano, a gente tinha a gasolina, por exemplo, em São Paulo, custando R$ 4,22. Hoje está, acho que, cerca de R$ 5,80, alguma coisa assim. No Rio, R$ 6,80, alguma coisa assim. Então, se a gente observar essa redução ali de 30 centavos, de 40 centavos, mesmo assim a gente não volta para o valor que a gasolina tinha no começo do ano, porque ela subiu muito. E subiu muito por causa do petróleo e por causa do dólar. O petróleo já subiu mais de 50% neste ano e é o que mais está pesando sobre o preço final dos combustíveis. Então, o ICMS, o percentual, a alíquota do ICMS não mudou nesse ano. O que mudou foi o aumento do custo do petróleo por fatores externos. Então, é isso hoje que está pesando e muito para o preço dos combustíveis. E aí, nessa proposta do Arthur Lira de usar esse valor médio dos últimos 24 meses, tem um problema que os técnicos estão observando e que é importante a gente falar aqui, que é, se essa medida passar, o que acontece é que, para sempre, a gente vai, em tese, usar a média dos últimos 2 anos. Mas o que vai acontecer se o preço do petróleo cair, como costuma acontecer, já que o preço do petróleo oscila? O que pode acontecer é que lá para frente eles vão ter que ficar mudando a lei várias vezes, porque depois, se o preço cair, eles vão ficar com uma média mais alta, porque esse preço médio dos últimos 2 anos vai pegar o valor do petróleo alto que a gente está sentindo agora. Então, eles vão ter que ficar mexendo nessa lei. Então, tem alguns problemas técnicos, não tem muito como fugir. Estamos em meio a uma crise de energia global que afeta o preço dos combustíveis e, enquanto essa crise não se resolver, a gente deve continuar vendo os preços altos por aqui, mesmo que tivesse uma redução no ICMS.